A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus, não somente pela graça. E o tema da mensagem dessa noite é: quem é o noivo? E o que isso implica no relacionamento da igreja com Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o noivo, obviamente, mas ele sendo noivo, o que ele demanda do relacionamento dele para com a igreja, qual é a resposta que a igreja dá e como isso, no final, deve nos arrebatar nesse relacionamento de amor com Cristo Jesus, esperança da glória. Portanto, abra a sua Bíblia num texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, e nós vamos ler apenas 2 versículos. E este é um sermão temático em torno de uma palavra que está nesse texto. E aí, como eu sou da casa, Sociedade Bíblica do Brasil, eu já falei algumas vezes isso aqui, vou repetir. Normalmente, esses textos em negrito que tem dividindo as perícopes são excelentes. Eles dão o título para nortear aquele trecho, o assunto que está sendo falado. Mas 99% é de acerto. 1% normalmente o título poderia ter sido outro. E esse é um dos casos aqui, onde 1%, o tema central não é a questão do jejum. O jejum é abordado aqui. Mas o que Jesus traz à tona, apesar da pergunta que vai ser feita sobre o jejum, Jesus está dizendo: mais importante do que tudo é que eu sou o noivo e vocês precisam me amar. Dito isto, Mateus 9, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Esta é a palavra do Senhor. Senhor, nessa noite, que o meditar do coração da tua igreja e as palavras deste instrumento que sou eu, nas tuas mãos, sejam agradáveis a ti, rocha minha, redentor meu, no teu nome oramos. Amém. É por isso que esse texto, como eu falei, ele vai apresentar aqui justamente um tema que, na verdade, é muito mais sobre quem é Jesus e o que é a vida cristã. Porque os discípulos de João chegam para Jesus e dizem assim: notamos que os teus discípulos e nós, e os religiosos aqui da época, jejuamos muitas vezes, mas percebemos que agora os teus discípulos não estão jejuando. Por quê? É bem certo que o texto aqui, amados irmãos e irmãs, Jesus usa de um termo que é o próprio casamento em si, e ele se autodenomina o noivo, justamente tomando posse da figura do casamento, onde há uma celebração, e onde há uma festa, e onde há um banquete. Vale dizer que o primeiro milagre de Jesus começa nas bodas de Caná da Galileia, onde havia uma festa, e normalmente essa festa durava muitos dias. Alguns estudiosos vão dizer 7 dias, muitas vezes. E, portanto, olhando para esse texto, o que a gente precisa entender é que Jesus aqui não está proibindo o jejum. Ele não está dizendo: meus discípulos não devem jejuar. Mas pelo contrário, porque se você perceber, der uma olhada no versículo 16 em diante, e aliás, pastor Samuel, o restante dessa perícope fica para uma outra quarta-feira para a gente trabalhar. O que o texto está nos dizendo é que Jesus foca nele como noivo, mas ao mesmo tempo, se você prestar atenção, tanto em Mateus 6,16 como outros textos, até mesmo para o combate demoníaco, Jesus vai recomendar o jejum. Agora, de uma certa forma, não podemos esquecer que em Mateus 6,16 ele vai dizer: não jejuem
como os religiosos fazem, que não lavam o rosto, ficam contristados, mas ao mesmo tempo que ninguém saiba que vocês estão jejuando. Então a recomendação do jejum, por Jesus, ela é certa, ela é válida. E naquele tempo, principalmente, se fazia jejum, porque era um tempo de se ficar contristado pela perda de alguém ou por alguma calamidade, algum desastre nacional, as pessoas jejuavam. Agora, essa não é a única razão, inclusive nos nossos dias. Segundo Jesus nos mostra, como eu já falei em Mateus 6, você pode jejuar, inclusive, para focar na oração, para buscar uma causa, e tudo isso está muito válido, mas, mais uma vez, esse texto não tem nada a ver com luto, tristeza e amargura. Então o que Jesus está dizendo é, enquanto a minha presença está com vocês, é totalmente inapropriado você estar com amargura, tristeza e luto. Jesus está dizendo, eu estou presente. Esse é um tempo de alegria na vida dos meus discípulos. Agora, é bem certo que ele cita nesta introdução que o noivo vai ser tirado, e esse momento são os 3 dias da sua morte, e que depois ele volta, ressurreto, e deixa o Paráclito. Então, a vida do crente, por assim dizer, olhando para esse texto, ela deve ser uma vida de alegria, porque temos a presença real de Cristo e Ele está nesse lugar. Com isso dito, você pode jejuar para buscar, para focar por determinadas causas. Ano passado a nossa igreja fez uma campanha de jejum e oração, para consagração, para santificação, para separação. Agora, embora não seja estritamente sobre jejum esse texto, Jesus chama a si mesmo de noivo. E aí isso tem um significado que o torna maior ainda do que a própria palavra noivo em si. Quando Jesus está se descrevendo como noivo, o que ele está se autoproclamando é, eu sou Yahvé. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que vocês aguardavam. Eu sou Deus. Por quê? Porque na Bíblia tudo é sobre o relacionamento de Deus como marido do seu povo. Aliás, a Bíblia começa em Gênesis com um casamento. Deus apresentando a Eva e entrega para Adão. Apresenta Eva a Adão e ali naquele momento, daquela apresentação, ele é o pai da noiva, ele leva ela até o altar, ele celebra o casamento. E se a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento em Apocalipse 19, isso deve nos dizer algo que é muito maior do que simplesmente uma celebração que de vez em quando acontece aos sábados aqui na igreja. Por quê? Porque o casamento representa tanto o relacionamento da igreja com Cristo, ele é o noivo, a igreja é a noiva, ele é o cabeça, o relacionamento do seu povo com Deus, e porque homens e mulheres aqui, o casamento é o relacionamento mais importante e mais profundo que qualquer ser humano pode ter. E representa esse relacionamento do povo com Deus. E é por isso que toda a Bíblia vai mostrar, inclusive no Antigo Testamento, esse amor do Senhor, que se expressa muitas vezes em ciúmes pelo seu povo. E você vai ver que na idolatria com outros deuses, Israel caiu. A palavra utilizada é adultério, justamente pelo abandono do casamento do povo com Deus. Isso é dito em Oséias, perfeitamente na figura do profeta que se casa com uma mulher adúltera. Isso é dito muitas vezes em Isaías. Isso está em Jeremias, e eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Jeremias. Olha por que Jesus está, em primeiro lugar, antes de tudo, se autoproclamando, dizendo, eu sou o noivo, e isso aponta para a divindade de Cristo. Veja por quê que a palavra de Deus nos toca nessa noite. Se nós lermos os versículos 23 a 25 e depois dá um pulinho para o versículo 32. Olha comigo, Jeremias 2, versículos 23 até o 25 e depois dá um pulinho para o 32. Mesmo que você se lave com salitre, perdão, esse é o 22, é o 23. Como é que você pode dizer, não estou manchada, nem fui atrás dos Baalins, que são os deuses? Veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela de pés ligeiros que anda zigue-zagueando pelo caminho.
Você é como uma jumenta selvagem acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm nada de fatigar-se, no mês dela a acharão. Evite andar por aí com os pés descalços e não deixe a sua garganta com sede, mas você diz: não, é inútil, porque amo os estranhos, ou seja, os deuses estranhos, e atrás deles eu vou. Esse é o povo de Deus recebendo uma reprimenda pelo profeta Jeremias da sua traição e do seu comportamento, relacionamento de casamento, que houve um adultério. Agora, vá para o versículo 32, e olha o que Deus diz para aquele povo naquela época e para nós nos dias de hoje. Por acaso uma virgem se esquece de seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Deus está reclamando do povo de Israel, que resolveu usar outros ornamentos, outras joias, ou seja, outros deuses para se adornar e deixou de buscar o Deus de Israel. Então isso tudo que eu estou introduzindo para os irmãos aqui é para mostrar, Deus sempre teve esse relacionamento e o principal, Deus é o nosso pastor. Ele é o Deus que cura, Jeová Rafá. Ele é Yahvé Tsabaô, o Senhor dos Exércitos. Ele é tudo isso com muitos títulos, mas o título principal de toda a Bíblia e que ele se relaciona principalmente com a igreja, ele é marido do seu povo. Então nesse ponto, irmãos, quando Jesus declara eu sou o noivo, ele está dizendo eu sou Deus. Isso fica muito claro para mim e para você quando a gente acompanha nas escrituras sagradas. O problema é que muitas vezes quando você olha para esse texto e nos nossos dias as pessoas vão falar de uma sociedade patriarcal e que a Bíblia foi escrita por homens e que ao mesmo tempo, nesse tempo lá no Oriente, numa sociedade patriarcal, trazer a figura masculina de um marido pode romper com os sentimentos das pessoas. Por quê? Porque elas têm no seu exemplo, normalmente, homens, maridos, tios, que feriram o seu coração e por isso o exemplo que vai subjugar o seu coração é o exemplo de alguém como marido, esposo, que falhou. Mas o que é preciso ficar claro, e a canção que foi cantada nessa noite aqui, é que Deus imutável é. E toda vez que o ser humano olha para a Bíblia e por causa dos seus sentimentos feridos, tenta atualizá-la, ele é que fica eternamente desatualizado, porque a palavra de Deus não muda, e Deus, que é imutável, mesmo com a figura de esposo, ele nunca vai falhar com você, porque o meu Deus imutável é. Então não adianta, sob a perspectiva ou ótica humana, por mais que maridos falhem, Deus nunca vai falhar com você. C.S. Lewis vai dizer, tudo que não é eterno está eternamente desatualizado. Precisamos ter cuidado ao fazer a mesma coisa agora. Qual é o cuidado? Sempre declare e não tenha medo. Deus é o marido do seu povo, por isso Jesus é o noivo que virá buscar a sua igreja. Isso nunca vai sair de moda. E por mais que, por causa dessa desfiguração dos casamentos nas sociedades hoje, devemos declarar, Deus, Jesus, 100% homem, 100% Deus, Ele é o noivo da sua igreja. Entendem isso? Então, a palavra de Deus nessa noite nos alerta para esse Jesus Cristo que é o noivo e que é o próprio Deus. Em primeiro lugar, nesse relacionamento, quem é Ele? Ele é aquele que demanda de mim e de você um vínculo de amor que consiste tanto no dever quanto no próprio amor em si. O que é isso, pastor Vinícius? Jesus Cristo vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É só você pegar o exemplo, vamos pegar um exemplo aí de um bom casamento. Um casamento normal, ok? E muitas vezes dentro de um casamento normal, você vai ter sempre alguns lados díspares, principalmente no nosso mundo ocidental, que vai romantizar a figura do casamento segundo Hollywood. E que muitas vezes vão dizer, para que eu preciso de um pedaço de papel para dizer que te amo?
Nesse ponto, a gente precisa dizer que quando os filmes e qualquer tipo de série vai dizer eu não preciso assinar um papel para dizer que eu te amo, a figura está baseada nos sentimentos e no coração volátil que se apaixona e muda o tempo todo, porque a própria palavra vai dizer que o coração é enganoso. Então, o compromisso cristão do casamento é o mesmo compromisso que Deus demanda de mim e de você, porque ninguém vem para cá para frente assumir um casamento, porque a gente não está celebrando o primeiro dia do namoro, quando o casal deu as mãos e foi para o cinema. A gente está celebrando aqui é quando um fica de frente para o outro e pelos votos assumem um compromisso e diante da legalidade, diante de Deus e dos homens, o papel assinado, um está dizendo ao outro, eu prometo ser fiel a você até a morte. Isso significa cumprimento de dever e ao mesmo tempo amor. Ou seja, preste atenção, e aí isso pode descambar para um dos lados. Você pode ser alguém extremamente como um fariseu, quando, por exemplo, você vai para o lado da legalidade e você vem cumprir o seu papel na igreja simplesmente para que a sua consciência fique tranquila, e dentro da legalidade você vem só cumprir os deveres. Um casamento não durará se for diante da legalidade, somente diante do dever. Pastor, eu pago as contas lá de casa, meus filhos estudam no melhor colégio, eu dou tudo que a minha mulher precisa, mas sinceramente eu já não encontro mais amor. Ao mesmo tempo que o inverso é verdadeiro, um casamento que vai ficar baseado só nas afeições, nas paixões, mas que não tem um compromisso de dever um para com o outro, pode ruir, porque as paixões podem olhar para o lado. Portanto, irmãos, o dever de compromisso que nós temos é esse dever de amor e o dever de obedecer à lei do Senhor. É isso que Deus está pedindo, é o Shema, ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Por isso, quando o seu casamento estiver baseado no amor de Deus, você vai cumprir. Parece até palestra para casais, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A gente só consegue cumprir o dever se o dever for conduzido por amor, e a gente só consegue amar se tiver fidelidade no dever. Vocês entendem isso nessa noite? Por isso é que Jesus se declara como noivo, porque esse vínculo que ele pede de mim e de você é que seja de dever e de amor. A segunda coisa que a gente pode comparar com Jesus sendo noivo e ele se declarando como Deus, é que esse vínculo é de um amor completo. Você não precisa de mais nada quando você tem Jesus na sua vida. Porque se você vê a maravilha que Deus faz ao deixar justamente o principal texto sobre casamento, e se você quiser anotar aí, Efésios 5. É o texto áureo da nossa classe de casais lá, né? É o texto áureo, Efésios 5. Vai dizer que homem e mulher devem se sujeitar um ao outro. O que isso significa? Que na sujeição de um ao outro, eu permito que na minha vulnerabilidade, eu me entregue completamente ao outro. Por que eu estou sujeito a ele? Porque eu confiei meu coração a ele, porque ele, o meu cônjuge, está guardado pelo Senhor. É conduzido pelo Senhor. É conduzido pela sua palavra. Então, o amor de Deus, ele é tão completo, que se você vai lá justamente no capítulo 2 de Gênesis, nessa apresentação, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele lhe faz da costela, e Russell Shedd disse isso, né? Não da cabeça para que ela não estivesse acima, nem dos pés para que o homem não a pisasse, mas do lado para que ele se completasse. Homem e mulher em papéis diferentes e ao mesmo tempo com tantas características maravilhosas construídas por Deus. Pense comigo em duas peças de quebra-cabeça. Quando você olha, à primeira vista você diz assim, não vai dar certo, não vai encaixar, mas quando se encaixam, fazem um quadro perfeitamente maravilhoso. É por isso que o amor de Jesus demanda um vínculo completo. E é a partir da figura do casamento onde homem e mulher vão poder dizer, eu pertenço a você. É por isso que há essa sujeição.
A submissão da mulher ao homem, ela vem depois que esse homem está submisso a Cristo. E, aliás, submissão não há nada de tirania. A submissão do casamento é estar debaixo da mesma missão. É por isso que o vínculo que Jesus demanda de mim e de você, porque Ele é o noivo, é de completude. Jesus veio para completar a sua vida. Ele se encaixou perfeitamente ao seu coração e agora o seu coração deve pertencer a Ele. E aí por isso que nessa questão de completude, quando Cristo é o noivo e Ele governa o nosso coração, o exemplo do casamento vem mais uma vez. Sabe por quê? Certamente tem gente nesse auditório aqui que tem muitos anos de casado. E você sabe dessa figura porque ela é do cotidiano, quando, por exemplo, a mulher manda o sinal do Batman, né? Qual é o sinal do Batman? Traz pão. Aí o marido tem que sair correndo, né, do trabalho e lembrar de passar no mercadinho. Só que quando ele diz, estou no mercadinho, vem uma lista por WhatsApp, traz isso. Brincadeira. Mas quando chega lá, e o homem tem que tomar uma decisão, porque a mulher não está respondendo mais, porque está cuidando dos filhos, e agora, não é o produto que ela queria, mas... E aí tem que tomar uma decisão daquilo que precisa escolher. Preste atenção. Naquele momento em que o homem está tomando uma decisão, e aliás, seja no mercado ou qualquer outro tipo de decisão, porque vocês se completaram e agora vocês são um, você está perguntando a si mesmo, como ela responderia a esta situação? Como ela agiria no meu lugar? E aliás, você já sabe até a resposta e você vai lá e o faz. E escolhe. Às vezes a gente erra, e muito, né, homens? Aproveitando ao PH aqui hoje. Mas o fato é que esse vínculo de amor completo, quando somos dirigidos pelo noivo e pelo Espírito Santo, o que Jesus aguarda de mim e de você é que a gente faça a pergunta daquele livro do século 17. Em meus passos, o que faria Jesus? Um amor que completa é aquele que começa a pensar como o rei do universo. E em terceiro lugar, nessa noite, é um vínculo que é absolutamente permanente. O amor de Jesus e esse noivo, que justamente implodiu a morte de dentro para fora, venceu aquela que estava rompendo com todos os relacionamentos. Aliás, o relacionamento de Adão e Eva, isso que precisa ficar claro para mim e para você. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Porque Deus colocou algum tipo de... Aliás, os meus olhos estão embaçados nessa noite que eu inventei, na tarde de hoje, fazer um exame oftalmológico. Eu estou aqui com a pupila dilatada, eu estou vendo vocês tudo embaçado hoje. Estou pregando pela graça. Ora aí. Mas não foi algo embaçado e o homem não reconhecia a nudez da sua mulher. Não é isso. Era um vínculo permanente, porque nessa vulnerabilidade, o pecado ainda não havia rachado com o relacionamento do homem e da mulher. Porque absolutamente quando o pecado e a dona morte entram no mundo, quase que personificados por Paulo em Romanos, como um casal antagônico ao casal do Éden, esse casal, o seu pecado e a dona morte, quando entram para romper o relacionamento, e o principal relacionamento dos seres humanos, o casamento. E quando rompem, a partir do momento que Deus vem na viração do dia para tomar um cappuccino com aquele casal, como sempre fazia todos os dias, quem disse para vocês que vocês estavam nus? E eles passam a se acusar. Por isso que o vínculo permanente do amor de Deus por mim e por você não nos abandona. Isso significa que naquela nudez do Éden, eles estavam permanentemente se amando, sem sequer notar algum tipo de falha no outro, porque não existia. Jamais eles se abandonariam. E é por isso que Jesus é o marido perfeito. E se você vê ainda, e eu quero falar com você que nos assiste, se você ainda vê imperfeição na figura de marido, mas ao mesmo tempo isso mexe com você, é porque isso está nas profundezas da estrutura do seu coração. Você fica magoado se o seu marido te deixou, ou se você viu isso acontecer na sua família, ou até mesmo os teus filhos te deixaram.
Saiba que Jesus jamais vai te abandonar, porque Ele é o marido perfeito, porque isso está na estrutura do seu coração, e quando você treme diante dessa figura e tem algum tipo de trauma, é porque na verdade você queria que isso fosse perfeito, mas Deus é o marido perfeito, que jamais vai te abandonar. Então nesse ponto, eu pulo para o quarto e penúltimo lugar nessa noite. Além desse vínculo que é permanente, onde o próprio Senhor Jesus vai dizer, eu estarei com vocês todos os dias, ou seja, sempre e sempre, ele é um vínculo exigido pelo noivo de exclusividade. Casamento nenhum considera uma terceira pessoa entrando no relacionamento, óbvio, pastor, a não ser os tipos de casamento da nossa cultura, que vão falar inclusive em trisal, alguma coisa absurda. Mas o relacionamento de Deus com o seu povo sempre foi nessa demanda de tirar o adultério do meio do seu povo. Aliás, quando o pecado entra no mundo, justamente o descendente de Caim, chamado Lameque, é justamente o miserável que faz coleção de mulheres. Então, Deus nunca aprovou a poligamia no meio do seu povo. O relacionamento com Deus precisa ser exclusivo. Aliás, Jesus quebra esse relacionamento apontado no Gênesis de Lameque, porque vai se vangloriar do pecado, dizendo, feri 2 homens e por isso Deus me vingará 70 vezes 7. Jesus quebra isso no Novo Testamento, dizendo para Pedro, perdoe 70 vezes 7. Hebdomekontex, né, que é o termo grego lá, infinitamente. Por isso, relacionamento de exclusividade é o que Deus tem com o seu povo, nesse ciúme, que ele diz lá em Jeremias, você anda como uma jumenta no cio, como um camelo por aí, zigue-zagueando, mas eu ainda te quero, e há perdão, e eu creio em casamentos que podem ser restaurados, mesmo que haja algum tipo de traição, mas a nudez que vai além da nudez para o sexo em si, e o casamento é esse momento glorioso onde os noivos estão aqui no altar e não vem a hora do relacionamento se concretizar, consumado, né? Mas é muito mais do que a nudez e que o sexo é maravilhoso. Aliás, a gente vai ter um programa aí, o Bem Casados vai voltar, a gente vai voltar logo com um tema quente, falando sobre sexo no casamento, mas para além do sexo em si, a nudez que nós precisamos, que é desvelar o nosso coração, tanto diante do próximo quanto diante de Deus, é uma nudez de dependência emocional, onde você se entrega e fala, eu quero você totalmente vulnerável, emocionalmente e socialmente. Por que emocionalmente? Eu quero que é isso que cada casal está aqui nessa noite e sabe disso. Eu quero que as minhas necessidades estejam sempre em primeiro lugar no seu coração, antes do seu trabalho, antes da sua carreira, antes do seu dinheiro. Eu estou falando algo estranho, irmãos? Isso é exclusividade. Por isso, transporte isso para o relacionamento com o noivo Jesus. Todas as coisas devem estar sublimadas pelo amor ao Senhor. A sua carreira, o seu dinheiro, o seu relacionamento social deve estar desnudado diante de Jesus, de modo que Ele esteja acima dessas coisas e você deposite essas coisas aos pés da cruz. Quando Jesus se declara o noivo, Ele pede a exclusividade do seu coração. Tem alguma coisa atrapalhando o seu relacionamento com o noivo? Por isso, isso nos leva para o último ponto. Dentro dessa exclusividade, onde Jesus está dizendo que eu quero o seu coração desnudado diante de mim, completo, sem nenhum tipo de máscara, Ele agora diz para mim e para você que esse vínculo de amor que o noivo se apresenta é um vínculo totalmente arrebatador. Pergunta: você já viu alguma noiva feia entrando na igreja? Impossível. Porque se tem um negócio que eu não entendo dessa mágica, é a tal de maquiagem. Rapaz, o negócio faz um milagre, né? Você olha assim, pá, e se você olhar para a cara, para o rosto do noivo aqui, é impressionante o choro, a alegria, a compulsão. Eu tive num casamento do Felipe no sábado, né? Com a Rebeca. E o Felipe chorava compulsivamente, e foi maravilhoso ver isso. Por quê? Porque ele vê a sua noiva maravilhosa entrando. Agora pense nisso, é um vínculo de amor arrebatador, porque esse texto nos mostra que um preço foi pago por essa noiva.
E essa noiva que chega ao altar, ela precisa ser comprada por um preço. E esse preço que a noiva de Cristo, a igreja, foi comprada, foi preço de sangue, foi o dote pago. E para que ela fosse linda e maravilhosa, e é por isso que Jeremias fala, pode a noiva se esquecer do seu véu? Quais são as joias e os adornos que a igreja de Cristo, nos dias de hoje, tem colocado sobre si, que muitas vezes tem esquecido do seu noivo? E esse foi o reclame de Deus para com o Antigo Testamento, para com Israel, quando ele fala, vocês estão usando os adornos dos outros deuses. E o que a gente mais tem medo, e a maquiagem serve para isso, o véu serve para isso, para cobrir as nossas falhas. O que a gente mais tem medo é que as pessoas vejam os nossos erros. Agora, se tem alguém que conhece o seu coração e conhece cada marquinha, que não é a marquinha do seu rosto, ou cada sinal, cada ruga, se tem alguém que conhece as marcas do seu coração, é Jesus. E por isso você não precisa usar nenhum tipo de máscara religiosa para se apresentar diante dele, porque arrebatador é o seu amor e aquilo que ele comprou por mim e por você. Jesus é tão apaixonado pela sua igreja, e o que ele pergunta é, será que você se esqueceu de mim? Você sabe que o que eu fiz por você, para que a igreja se tornasse linda e maravilhosa, para que o rosto da igreja se apresentasse em Apocalipse como a igreja gloriosa, o rosto de Jesus precisou ser desfigurado na cruz do Calvário. Para que a igreja fosse revestida dele mesmo e se apresentasse com vestes límpidas, ou seja, brancas vestes, para entrar na festa do Cordeiro, ele foi desnudado e as suas vestes foram rasgadas na cruz do Calvário. Para que a sua noiva não se esquecesse do seu véu, Jesus Cristo recebeu uma coroa de espinhos na cruz do Calvário. Para que ela entrasse sem mancha, sem ruga, sem mácula, no dia do Apocalipse 19, e é lá que eu quero abrir com você para encerrar. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 19. Versículos de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora do casamento, das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Meu irmão e minha irmã, todos nós deveríamos agora, nesse exato momento, nos parecermos com qualquer noiva no dia do casamento. Tremendo de medo da hora de chegar no altar, com aquela ansiedade boa, mas ao mesmo tempo o coração saindo pela boca. Todos nós deveríamos estar morrendo de medo, mas ainda assim desejando não perder por coisa nenhuma o último e grande dia do Senhor, o dia arrebatador, quando ele voltará para buscar a sua noiva. É um amor de vínculo arrebatador, porque o preço pago pela sua noiva foi preço de sangue. Sangue carmesim, vertido para pagar por mim e por você. Que Deus assim nos abençoe, e que você possa olhar para esse texto mais uma vez, pensando: Senhor, aonde eu tenho falhado em deixar para trás todas aquelas coisas que muitas vezes eu trago como adorno deste mundo e que não representam nada no meu relacionamento contigo. Eu quero orar com você agora. Queria chamar o pessoal da música e justamente pensar nessa oração com você. Que seja uma oração de entrega. Que seja uma oração de voltarmos ao primeiro amor.
Você lembra do dia da sua conversão? Eu lembro, eu tinha 10 anos. Culto da fogueira, retiro de carnaval. Chorava, como diz a Bíblia, copiosamente. E muitas vezes, cercado e adornado pelas confusões desse mundo, eu esqueço que o meu noivo está voltando. Não nos esqueçamos. Não nos iludamos com os deuses desse mundo, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, vamos orar? Tenha um tempo de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Porque o Senhor, o próprio Deus, entregou o seu Filho e o Senhor não poupou para que ele morresse em nosso lugar. E ao mesmo tempo, o Senhor, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós para resgatar a tua noiva, a igreja de Cristo. Mas nós queremos olhar para esse noivo e conforme vimos na tua palavra, nós queremos nos arrepender de qualquer tipo de joia desse mundo, de adorno desse mundo, que nos afaste do Senhor. Queremos olhar para o teu amor incondicional e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos olhar para esse amor que nos completa, para esse amor que exige amor incondicional e dever ao mesmo tempo. Por isso queremos cumprir com a vocação que o Senhor nos chamou. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, renova as vocações e os chamados aqui nessa noite, para que as pessoas respondam e obedeçam a tua palavra, porque aqueles que te amam obedecem a tua palavra. Mas acima de tudo, olhando para o preço do noivo, aquele que foi desfigurado, aquele que foi despido, aquele que levou sobre si os cravos das nossas doenças, dores e pecados, para que nos apresentássemos no grande e último dia do Senhor como noiva gloriosa. Nos ajuda, Senhor, a não retrocedermos, não olharmos para trás e focarmos no noivo, o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Esta oração nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.